Olá a todos! Nesse vídeo eu gostaria de contra-argumentar alguns pontos colocados pelo professor Afonso do canal Ciência de Verdade no vídeo intitulado Refutando o Conde Lopé sobre a Terra Plana. Apenas para situar essa discussão, o Conde Lopé ele gravou um vídeo refutando a Terra Plana, no qual basicamente ele faz dois desafios para o professor Afonso. O primeiro, que ele mostrasse uma publicação acadêmica que ele tenha feito defendendo a tese da Terra plana, porque o Conde Lopé ele diz que o professor Afonso ele apenas fala para leigos e não discute com as pessoas que são realmente da área acadêmica, que conhecem sobre o assunto. Então, um desafio sobre uma publicação acadêmica defendendo a Terra plana do professor Afonso. E o segundo desafio, uma foto que mostrasse o formato plano do planeta Terra, Quer dizer, se fosse plano, deveria ser possível a gente tirar uma foto do planeta no qual aparecessem todos os continentes simultaneamente. Aí o desafio seria mostrar uma foto tirada desse tipo, certo? Em resposta a isso, então, o professor Afonso gravou um vídeo ali contra-argumentando o Conde, Basicamente, ele responde ao primeiro desafio, ele não responde o segundo desafio da foto, ele responde ao primeiro desafio, mostrando ali uma notícia de uma tunisiana, uma doutoranda tunisiana que apresenta uma tese da Terra plana. A notícia que o professor Afonso apresenta no site é essa aqui, do site Elite Readers, Seria uma estudante árabe de PhD, apresenta uma tese mostrando evidências científicas de que a Terra é plana. Essa notícia aqui, basicamente, ela se refere a todo momento a essa notícia aqui do Gulf News. Ela faz várias citações dessa notícia, então eu simplesmente peguei a notícia do Gulf News. Todas as citações que o professor Afonso faz na notícia dele estão nessa notícia do Gulf News, por isso que eu simplesmente peguei ela, certo? E eu gostaria de ler, então, alguns pontos dessa notícia para comentar. Bem, ele começa ali falando, só para comentar isso antes, no final da notícia de fato, o cara começa a falar que a motivação da menina é por motivos religiosos e a gente não pode ficar misturando essas coisas, a ciência não pode levar tudo isso em conta. Isso tudo é balela, eu concordo com o professor Afonso nesse ponto, certo? Quer dizer, não é simplesmente por balela que uma pessoa pode querer investigar qualquer tese que ela queira investigar, e nesse ponto eu concordo com o professor Afonso, e o cara tentar descartar tudo isso falando tudo ocultismo. Concordo com o professor Afonso nesse ponto. Mas indo então para a matéria, eu quero ir para o seguinte parágrafo da notícia. A estudante submeteu a sua tese após 5 anos de trabalho. Ela foi mandada para 2 assessores, passando então pelo primeiro estágio de aprovação. Os relatórios eram esperados logo para que então a defesa dessa tese fosse agendada. No parágrafo seguinte, seguindo a notícia, foi nesse momento que o destino interveio fortuneamente, quer dizer, com muita sorte, Uma cópia da tese foi vazada, entre aspas, para o ex-presidente da Associação de Astronomia da Tunísia, que checou que o conteúdo dessa tese não era falso, que de fato a menina afirmava o que diziam que ela afirmava nessa tese, e aí esse presidente rapidamente soou os alarmes, postando no Facebook as conclusões gerais dessa tese verbatim, quer dizer, palavra por palavra, certo? E aqui aparece uma coisa muito interessante no vídeo do professor Afonso, que nesse momento, no vídeo do professor Afonso, quando ele lê esse parágrafo exato, ele muda a história. Ele fala que a notícia foi vazada para a NASA e que a NASA que telefonou para esse senhor ex-presidente da Associação de Astronomia da Tunísia. E aqui o professor Afonso ele faz o que para mim parece uma técnica de manipulação muito clara, que é mudar os tempos da história, mudar a ordem dos acontecimentos, certo? Observe que na notícia aqui fica bastante claro. Não aparece NASA aqui em nenhum momento. A NASA só aparece no final da notícia. Eu não vou ficar lendo todas as partes da notícia só para o vídeo não ficar muito longo. Mas a NASA aparece apenas no final da notícia, quando depois desse ex-presidente ter vazado tudo isso, e isso eu concordo que é uma desonestidade muito grande. Quer dizer, se a tese fosse ruim, que passasse pela banca e a banca reprovasse essa tese, certo? Mas ele não, a atitude do presidente de sair vazando tudo isso e ridicularizando, de fato, para mim é uma atitude um tanto desonesta por parte dele. Mas o ponto é que, por causa dessa atitude dele, esse caso repercutiu muito. Por causa dessa repercussão, a mídia veio questionar o ministro da Educação, que falou, então, não, essa tese já foi refutada, e a mídia veio questionar
um membro da NASA, né, um integrante da NASA, que nessa entrevista sendo questionado falou então sobre o caso, mas não é que a NASA antes já tinha informações sobre o caso, que traz essa possibilidade, que é uma teoria da conspiração basicamente, de que a NASA tem controle sobre todas as teses de doutorado que são feitas em todas as universidades do mundo, pior, em todas as áreas, porque o professor Afonso ele lembra disso também, que essa menina ela não era física ou astrônoma, essa menina era uma geógrafa, certo? Então, isso é uma inversão muito estranha da história. A ordem que a história aconteceu não é essa. A NASA não aparece nesse momento do vazamento, ela só aparece depois quando a mídia vem questionar a NASA sobre qual a sua opinião sobre a história, um membro da NASA, né? Sobre qual a opinião dele nessa história. Além disso, esse parágrafo no qual ela diz, né, que ela submeteu a tese, mas que ainda não havia sido escrito nenhum parecer sobre a tese, ela ainda não tinha defendido a tese, ou seja, não passou por nenhuma aprovação da banca. E a tese, no fim das contas, foi rejeitada, a gente não sabe se por causa dessa polêmica enorme ou se por causa da baixa qualidade da tese, mas ela foi rejeitada de um jeito ou de outro. Quer dizer que a gente não tem nenhuma confirmação sobre a qualidade dessa tese. E aí eu coloco um questionamento muito importante para o professor Afonso, porque ele basicamente no vídeo coloca a mão no fogo pela tese da menina, né? Que é uma certa tolerância seletiva do professor Afonso. Porque no vídeo anterior que ele fez, o vídeo que o professor Olavo publicou no seu canal, ele comenta sobre o experimento do Wallace, em que o Wallace prova a curvatura das águas, e o professor Afonso diz, bem, eu não preciso nem ir atrás do experimento do Wallace, sobre o artigo que ele publicou, sobre experimentos posteriores que reproduzem esse mesmo experimento do Wallace e chegam no mesmo resultado, sobre a aposta que foi feita. O professor Afonso ele já faz de a priori, sem nem pesquisar, a hipótese de que a aposta era combinada com um amigo do Wallace, né? Mas o argumento simplesmente que o professor Afonso dá é, bem, o Wallace era biólogo, e biólogos são conhecidos por não serem muito bons com matemática, então vou levar em conta o que ele fez? Não vou levar em conta. E, bem, para essa menina, então, a gente tem uma tese que a gente não tem acesso, o próprio professor Afonso diz que ele não conseguiu ter acesso a essa tese, pelo menos até agora. A gente não tem nenhum parecer sobre o conteúdo dessa tese, então a gente não sabe a qualidade dos dados que foram colhidos, das análises que foram feitas, se as conclusões são compatíveis com as análises, a gente não tem informação nenhuma sobre isso. E a única informação que a gente tem, citando agora o próprio argumento do professor Afonso, é que a menina é uma geógrafa. E geógrafos também não são conhecidos como sendo as pessoas mais habilidosas com contas. E aí agora o professor Afonso confia nessa menina, nos argumentos e nas contas que ela fez para chegar nos resultados que obteve. Isso que eu digo, é uma tolerância um tanto seletiva por parte do professor Afonso defender isso. Colocar a mão no fogo por essa menina me parece simplesmente estou colocando a mão no fogo por quê? Porque essa menina defende a mesma tese que eu da Terra plana, enquanto que o Wallace, o biólogo, eu não preciso nem ir atrás dos trabalhos dele, porque ele era biólogo e a tese que ele defende é contrária à minha, então não há porquê eu analisar com calma o que estava acontecendo, certo? Seguindo na nossa notícia. Eles falam que aqui ele se refere à menina, a PhD, né, a doutoranda, e o seu orientador. Eles foram mais além do que submeter apenas a tese. Eles publicaram também um artigo em uma revista, um periódico, né, acadêmico, obscuro e sem reputação, apresentando argumentos físicos e astronômicos a favor do geocentrismo, que é a tese de que a Terra estaria fixa no centro do universo, certo? E aqui o professor Afonso, então, ele comenta sobre o fato de que, bem, o autor dessa notícia fala que a revista é obscura e sem reputação só porque ela não segue a agenda do George Soros. Bem, eu vou comentar mais sobre isso mais adiante, quando a gente analisar o artigo que a menina escreveu. Certo? E além disso, eles continuam aqui dizendo que esse eletrônico, essa revista, é classificada como falsa e predatória. E o professor Afonso ele diz que o predatório refere-se simplesmente ao fato de que é uma revista de rápida publicação. E sim, mas não apenas isso, mas essa rápida publicação vem do fato de que a revisão é feita de uma forma muito rápida, por revisores já contratados pela revista, o que significa que não existe um controle tão grande da qualidade dos artigos que são publicados, porque os revisores podem não ser exatamente da área específica do artigo, certo? Não é procurado aquele revisor específico da área do artigo, então talvez ele não tenha tanta experiência naquela área específica e não sabe analisar se aquele artigo é de fato relevante para aquela área específica. Então isso não significa, claro, que todos os artigos publicados nesse tipo de revista vão ser ruins,
mas que vão ter com certeza vários artigos que não têm relevância científica. Isso acontece tipicamente nessas revistas, certo? Eu gostaria então de ir para o artigo que foi publicado, certo? Que é esse artigo aqui. O artigo tem o título O Modelo Geocêntrico da Terra, Argumentos Físicos e Astronômicos, certo? Então perceba, esse é um ponto primeiro a se comentar, né? Esse artigo ele fala sobre, ele defende o modelo geocêntrico, ou seja, com a Terra no centro, em oposição ao modelo heliocêntrico, que é o modelo com o Sol no centro do sistema solar, certo? Ele não fala absolutamente nada sobre Terra plana. Então, por esse artigo, o professor Afonso, assim como qualquer um, não tem nenhuma informação ainda sobre os dados, sobre as análises que foram feitas por essa doutoranda sobre a tese de Terra plana. Então, novamente, por esse artigo, por tudo que a gente tem, o professor Afonso coloca a mão no fogo pela tese dessa menina totalmente às cegas, certo? De novo, me parece simplesmente porque ela defende a mesma tese que ele. Esse artigo foi publicado no The International Journal of Science and Technology, certo? E mais aqui abaixo, no rodapé da página, nós temos a publicação dele em agosto de 2016, no volume 4, edição 8 dessa revista. Em agosto de 2016, e só para comentar, eu esqueci de fazer esse comentário, a notícia anterior e a polêmica sobre a tese da menina foi em 2017, quer dizer que esse artigo foi publicado antes, como o próprio professor Afonso comenta no vídeo dele. Ele fala que eles não esperavam, é que eles já tinham publicado um artigo. Então ele foi publicado antes dessa polêmica. Nessa revista, voltando aqui, The International Journal of Science and Technology. Eu abri aqui o site dessa revista, The International Journal of Science and Technology, e o primeiro detalhe que eu gostaria de comentar é esse aqui, com relação ao fator de impacto da revista, o fator de impacto de 0,981. O fator de impacto, ele é, a grosso modo, o número médio de citações que os artigos dessa revista recebem, o número médio, certo? Citação significa que um outro cientista usou esse trabalho como referência em algum trabalho que seguiu dele. Uma média de 0,98 significa que cada artigo recebe, em média, menos de uma citação. Ou seja, isso mostra que os artigos dessa revista são sim de baixa relevância, que é o que o autor lá da notícia quis dizer com uma revista obscura e de baixa relevância. O que ele quis dizer é isso: essa revista tem os artigos não considerados pela comunidade científica. O que, de novo, não estou dizendo, isso não significa que o artigo da menina seja necessariamente ruim. Mas é isso que o autor quis dizer, não tem nada a ver com George Soros, pelo menos nessa situação. Bem, seguindo aqui, a revista ela nos proporciona verificar todos os artigos que foram publicados nela. E aí eu abri aqui, se você perceber, agosto de 2016, volume 4, edição 8. Eu abri aqui exatamente o artigo que, segundo o que está ali publicado na internet, é onde foi publicado, né, a edição, o volume da revista em que esse artigo foi publicado. E se você consultar toda a lista de artigos que foram publicados nessa edição, você vai perceber que o artigo da menina não consta nessa lista de artigos que foram publicadas nessa edição da revista. Eu também verifiquei edições anteriores e algumas edições após essa edição aqui que a menina afirma que foi publicado o artigo, e o artigo não foi publicado. Isso significa que esse artigo aqui ele foi submetido para ser publicado nessa revista, mas ele não foi aceito para ser publicado nessa revista. Ele não está nessa revista. Ou seja, mesmo anterior a essa polêmica da notícia que foi por causa da tese da menina, esse artigo foi submetido numa revista de baixa relevância, cuja qualidade dos artigos não é verificada com tanta ênfase, quer dizer, com um critério muito restritivo. E mesmo assim o artigo não foi considerado, não foi publicado, não foi aceito para ser publicado. O que é um indicativo de que a qualidade desse artigo não é lá essas coisas, certo? Ainda assim você poderia dizer, mas pode ser só uma perseguição à Terra plana. Pois bem, a fim de analisar isso eu quero comentar alguns pontos do artigo. E eu vou direto para a seção 3, que são resultados e discussão. Eu vou comentar só alguns pontos para a gente não ficar aqui 2 horas falando sobre esse artigo. Certo? Indo para a seção 3.1, que são os dados bibliográficos, nos quais ela discute supostamente referências anteriores que dariam pistas que justificariam a não validade do modelo heliocêntrico, quer dizer, o Sol no centro fixado.
e, por outro lado, a validade do modelo geocêntrico que ela defende, que é a Terra fixada no centro do universo. Certo? Eu não vou comentar todos os pontos, eu vou comentar apenas dois. O primeiro deles é esse trechinho aqui, em que ela afirma que os físicos no laboratório do CERN, referências 24 e 27, provaram a existência de partículas superluminais, quer dizer, que se movem com velocidade maior que a velocidade da luz, chamadas neutrinos. De fato, aqui, isso é um comentário da notícia, do ponto de vista gramatical, essa frase aqui está terrível. Está terrível, de fato. Então, quando lá o autor da notícia fala que os erros gramaticais são terríveis de fato. Essa frase está bem mal feita. Mas eu fui, então, olhar essas notícias, esses artigos 24 a 27, aqui nas referências, descendo nos referências 24 a 27. Se você pesquisar esses autores, você vai perceber que nenhum deles são, de fato, pesquisadores do CERN, que é quem ela diz que descobriu isso. Que é bastante curioso, não? Quer dizer, as citações que ela faz não são as citações dos autores originais que ela afirma que chegaram a esse resultado, os físicos do laboratório do CERN. E eu vou dizer por quê. Se você vê, essas referências são aqui dos anos de 2012 e 2013. E nesses anos de 2012 e 2013, no CERN, essa descoberta de partículas que viajavam a velocidade maior que a velocidade da luz, os neutrinos, foi uma vergonha bastante grande para o CERN. Talvez não, mas foi um erro experimental que o CERN cometeu. Esse erro está comentado aqui nessa notícia. Isso aqui é uma entrevista na revista Nautilus. O título dela é Os Dados que Poderiam Quebrar a Física. É uma entrevista com o Antônio Ereditato, que era, na época, o físico-chefe do grupo que comandava essa pesquisa. Certo? Lá no CERN era um grupo ali dentro do CERN, o Ópera, ele era o físico-chefe que comandava esse grupo que chegou a esses resultados. E aqui ele dá uma entrevista no qual ele conta toda essa história. Nessa entrevista tem algumas coisas que ficam claras. A primeira é que quando ele descobriu isso, ele ficou com uma esperança muito grande. Porque observe que para qualquer físico, uma descoberta dessas é absolutamente essencial. Ninguém vai querer esconder isso. É uma descoberta fantástica, a oportunidade para um físico publicar um resultado que vai mudar completamente a história da física e que para ele significa que ele vai entrar para a história da física como sendo o cara que inaugurou uma área completamente nova na física. Então, para qualquer físico, isso é a oportunidade de vida dele. Mas ele conta aqui a história completa do que aconteceu. Eu não vou ler todo o artigo em detalhes, eu só vou comentar sobre a história. Basicamente, ele diz que em 2011... eles chegaram a certos dados e a pesquisa deles não tinha a ver com a velocidade dos neutrinos. Era uma pesquisa sobre neutrinos, mas não sobre a velocidade. Mas apareceu nos dados que os neutrinos pareciam estar com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Eles viram que em uma certa distância, lá de 8 km, um pouco mais que isso, acho que era 8,3 km, se eu não me engano, os neutrinos chegavam lá, segundo os dados que eles tinham, 60 nanosegundos antes do que a luz. Então, se eles chegam antes, eles viajavam mais rápido que a luz. Certo? O que contradiz, então, a teoria da relatividade, em particular a tese, né, a lei de que nenhuma partícula com massa é capaz de se mover com velocidade maior que a velocidade da luz. Só que você precisa lembrar que o CERN ele é um laboratório extremamente complicado. Ele é composto de milhares de circuitos muito complicados, circuitos com milhares de componentes eletrônicos e 60 nanosegundos é um tempo muito pequeno. 1 nanosegundo é 1 segundo dividido por 1 bilhão de partes. É um tempo muito pequeno. E qualquer problemazinho, qualquer atraso que aconteça em um dentre esses milhares de componentes já consegue gerar um erro terrível. Já consegue gerar um erro muito grande comparado a esses tempos que eles tinham. E aí então, quando eles detectaram isso, eles começaram a fazer testes exaustivos para verificar se de fato esse resultado estava correto e eles conseguiram uma revolução na ciência, ou se tinha algum componentezinho que estava apresentando algum problema. E aí ele coloca aqui na notícia, né, ele conta isso, que infelizmente, enquanto eles realizavam esses testes, notícias sobre esses dados vazaram. E aí o público em geral começou a exigir um posicionamento do pessoal do CERN. Com aquela justificativa de nós pagamos os impostos que sustentam esse laboratório, vocês precisam ser honestos com os dados, não podem nos esconder. E aí então ele, como na época chefe da equipe, veio a público dizendo sim, aparentemente nós temos dados
de que esses neutrinos têm velocidade maior do que a velocidade da luz, conseguem se mover com velocidade maior do que a da luz. Sim, isso pode revolucionar a ciência, mas nesse mesmo ponto ele veio a público também pedindo colaboração de vários laboratórios internacionais, agora que tudo já tinha vazado para o público, para conseguir acabar de fazer todos os testes exaustivos necessários para verificar se não teve nenhum problema experimental. E aí, depois de muitos testes em colaboração com outro laboratório, né, medindo o tempo entre esses dois laboratórios, fazendo uma comunicação entre esses dois laboratórios, eles encontraram um componente, um cabo de fibra ótica, que estava dando um atraso de 73 nanosegundos, que é um tempo maior do que aqueles 60 nanosegundos, supostamente, dos neutrinos. E aí, então, portanto, eles concluíram, o pessoal do CERN, quem fez de fato o experimento, quem tinha acesso aos dados, eles concluíram que, infelizmente, não tínhamos em mãos uma grande revolução científica, mas um erro experimental. E a autora, quando cita isso aqui, não dá citações originais do CERN, mas dá outros autores comentando sobre o assunto, ela ignora completamente esse episódio. Isso mostra para mim duas possibilidades. Ou falta de competência na área que ela se propõe a analisar, ou seja, ela desconhece um dos episódios mais importantes que nós tivemos aqui na ciência moderna, um dos erros experimentais mais importantes que aconteceram. Ou, dois, desonestidade por parte da autora. Ela conhece a história, mas ela falsifica a história, ignora o que de fato aconteceu, ignora o fato de que o próprio CERN verificou em detalhes e falou, infelizmente, não tínhamos esse resultado. Certo? O segundo ponto que eu gostaria de comentar, a segunda citação, é essa aqui que o próprio professor Afonso cita, que são as referências 15 e 16, que mostram a existência de partículas viajando mais rápido que a luz. Esse aqui o professor Afonso cita no seu vídeo. Eu vou aqui para as referências 15 e 16. A referência 15 é um experimento de engenharia elétrica do Nikola Tesla, um engenheiro eletricista, realmente absolutamente genial. Mas ele é um projeto de engenharia elétrica, certo? E aí então, a referência 16 do Lamertine Arendt, sinto muito pela pronúncia, de 2013, ele comenta esse experimento do Tesla e vários outros, segundo ele, que há uma infinidade de experimentos que mostram que a relatividade restrita, em particular essa tese de que não existe nenhuma partícula com massa que se move mais rápido que a velocidade da luz, é falsa. Aqui está o artigo do Arend Lamertine, certo? Que é a engenharia elétrica refuta a relatividade de Einstein, a ruína de 106 anos da relatividade. E, bem, como eu disse, aqui nesse artigo, esse Arend Lamertine, que é engenheiro eletricista, ele afirma que existe uma infinidade de experimentos que mostram que partículas podem sim viajar mais rápido que a velocidade da luz e, portanto, a relatividade é completamente errada. É interessante que a seguinte frase que o autor coloca, que ele fala isso, que a relatividade é completamente errada, e ele coloca a seguinte frase: no futuro, as pessoas olharão para trás, para a relatividade, com uma descrença igual àquela que elas olham para o conceito de Terra plana. Ou seja, o autor que a nossa cara doutoranda publica no seu artigo, coloca no seu artigo como sendo uma referência de qualidade de argumentação sobre relatividade, sobre a falsidade da relatividade, considera que os argumentos que ele tem contra a relatividade são tão fortes quanto os argumentos que ele tem contra a Terra plana. Nesse momento, eu acho que a autora deveria se decidir. Ou ela confia muito nesse autor e, portanto, refuta a Terra plana, ou ela defende a Terra plana e, portanto, não pode confiar nesse autor. Certo? Ainda assim, você poderia dizer, tá, mas ela só considerou os argumentos desse autor aqui de relatividade. E para isso eu quero citar as duas primeiras frases que ele coloca aqui. Como eu disse, ele cita depois vários outros experimentos, mas eu vou citar só os dois primeiros. A primeira frase que ele coloca é: na semana passada, os jornais estavam cheios com a descoberta de uma partícula impossível que queria dizer teoricamente, né, segundo a relatividade, viajando com velocidade maior que a da luz. De novo, eu gostaria de lembrar esse artigo de 2013. O experimento ao qual ele se refere aqui é o do CERN, que eu acabei de comentar, não é real, certo? Foi fruto de um erro experimental. De novo, infelizmente para a ciência, porque seria uma revolução incrível.
Indo para a segunda frase, que é o segundo experimento que ele cita. Um mês atrás, uma estrela impossível foi descoberta. E, anteriormente, sondas espaciais também se negavam a seguir essa lei, a lei de que nenhuma partícula pode se mover mais rápido que a velocidade da luz, certo? E bem, eu gostaria de comentar essa situação aqui da estrela impossível, porque esse aqui é um caso bastante interessante do ponto de vista físico de se citar. Como eu disse, a relatividade ela impede que partículas com massa se movam com velocidade mais rápida que a da luz. No entanto, isso não significa que a gente não pode interpretar um sinal que se mova com velocidade mais rápida que a da luz. Eu vou dar um exemplo simples, depois eu entro no caso da estrela em particular. Suponha que eu tenho dois objetos que conseguem criar flashes de luz, certo? Dois objetos que criam flashes de luz. Se esses dois objetos criam primeiro um flash, depois outro flash, muito rapidamente, muito rapidamente, e eu imagino, eu crio na minha mente a imagem de que esses dois flashes não foram criados por dois objetos, mas por um único objeto, esse único objeto teve que se mover daqui até aqui, nesse intervalo entre os dois flashes. Se eu faço esses dois flashes acontecerem quase ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Esse objeto imaginário que eu criei, ele vai conseguir se mover com uma velocidade maior que a velocidade da luz. De fato, eu poderia não só fazer um mas fazer vários flashes aqui no meio do caminho, de fato que eu tivesse uma sequência de flashes acontecendo aqui, muito rapidamente, e aí eu teria esse movimento, entre aspas, dos flashes, acontecendo mais rápido que a velocidade da luz, se eu fizesse tudo isso acontecer de forma suficientemente rápida. Mas isso não é um objeto real, com massa, que se move com velocidade mais rápida que a da luz, é só um sinal que eu interpretei na minha mente, que se move com velocidade mais rápida que a da luz. E a relatividade restrita, a relatividade de Einstein, não proíbe esse tipo de fenômeno de acontecer. O que aconteceu nessa estrela, por isso que eu disse que é uma situação física muito interessante, foi exatamente isso. Nessa estrela nós tivemos uma situação em que a gente tinha uma estrela, e em um certo momento essa estrela teve uma explosão. Por causa dessa explosão, essa estrela emitiu um flash de luz. A estrela inteira emitiu um flash de luz ao mesmo tempo. Mas aqui aconteceu uma coisa bastante interessante. Para isso eu vou tentar fazer uma analogia com um exemplo desagradável. Imagina que eu tenho aqui uma colmeia de abelhas. E no momento que acontece essa explosão, esse flash, imagina então que essas abelhas vão sair da superfície da colmeia e começar a vir em direção ao meu rosto, me atacando. Certo? Exemplo desagradável. Bem, só que a colmeia ela tem uma certa curvatura, certo? Por causa disso tem uma parte da colmeia que está mais próxima do meu rosto e uma parte da colmeia aqui que está mais longe do meu rosto. E as abelhas que estão aqui na parte da colmeia mais próximas do meu rosto vão chegar antes ao meu rosto do que as que estão mais longe. A mesma coisa acontece para aquela estrela que emitiu flash de luz. A parte da estrela que está mais perto da gente, né, do telescópio que estava filmando isso, vai receber esse flash de luz antes do que a parte que estava mais longe. Né? A parte que está mais longe vai demorar mais tempo para o flash de luz chegar até o telescópio ou até os nossos olhos. E lembre-se que aquilo que a gente vê é a luz que chegou até os nossos olhos. A gente só vê quando a luz chega aos nossos olhos. Isso quer dizer que primeiro a gente vai ver o meio da estrela, que é o que está mais perto da gente, e depois a gente vai ver o flash no final da estrela, que é o que está mais longe da gente. Né? Lembra que a estrela, de novo, ela é curva, né? Então o meio da estrela está mais perto da gente. Certo? Então a gente vai ver, por mais que a estrela tenha explodido ao mesmo tempo, a gente vê como sinal, como flash, um anel de flash de luz que vai se abrindo. Isso não é um objeto real, isso é apenas um sinal que eu interpretei na minha mente. Mas esse sinal aqui, isso é uma conta de cinemática muito simples que a gente consegue fazer. Se a estrela for grande o suficiente e estiver longe o suficiente, esse anel de luz se abrindo aqui, ele pode se movimentar com uma velocidade maior que a da luz. Mas, de novo, não é um objeto real, portanto não contradiz a relatividade de Einstein. O ponto que eu quero colocar basicamente com esses dois exemplos e vários outros que ele cita, que eu não vou ficar aqui de novo, para não ficar aqui 2, 3 horas discutindo só esse artigo, é que nesse artigo o autor coloca vários argumentos, vários exemplos, nos quais ele faz erros, ou como no caso do CERN, em que ele desconsidera as evidências reais, do que de fato aconteceu na história, ou em que ele desconsidera os detalhes da teoria e faz alguns erros teóricos complicados que inviabilizam o argumento que ele faz. Então é uma sequência de vários erros para construir uma argumentação que não existe, que refuta a relatividade de Einstein. E o fato dele citar o próprio experimento do CERN, aqui nesse primeiro parágrafo, e a própria autora do artigo citar isso, né? Aqui nesse parágrafo, aqui nas referências 24 e 27, citar esse exemplo do CERN, mostra isso, que eles tentam usar o CERN
que é um grupo de cientistas, na verdade vários outros grupos aconteceu, né, se juntaram nesse caso do CERN, que trabalham a vida inteira nesse tipo de fenômeno. E esses caras que trabalham a vida inteira falam há mais de 100 anos de relatividade, nós não temos ainda um exemplo que refute a relatividade. Se aparecer, esses cientistas vão ficar muito alegres, porque significa que eles geraram uma revolução, eles iniciaram uma área completamente nova na ciência, eles contribuíram para um entendimento mais fundo do mundo, certo? No entanto, eles afirmam que não existe. E aí uma doutoranda que trabalhou 5 anos, não exatamente nesse fenômeno, ou um engenheiro eletricista que trabalhou um pouco e escreveu um artigo sobre isso, afirmam que há infinitos experimentos que refutam essa tese. Parece um tanto estranho, principalmente eles citarem os próprios cientistas que trabalham a vida inteira nisso e falam que não há, certo? Muito bem, você pode falar, mas tudo bem, ela citou uns dados bibliográficos um pouco ruins, mas ela tem toda uma argumentação que vai sustentar a tese dela. Muito bem, eu vou para o primeiro argumento, e eu não vou analisar o artigo inteiro, todos os argumentos, para a gente de novo não ficar 2 horas aqui nesse artigo, eu vou só analisar o primeiro argumento que ela apresenta, seção 3.2, observações do Sol e da Lua. E o primeiro argumento que ela apresenta é com relação à posição em que a Lua se põe, né, ao longo de um mês, que seria um ciclo lunar. A gente observa que a posição que a Lua se põe, ela vai variando conforme a gente vai passando esse ciclo lunar, ela vai variando de ângulo gradativamente ao longo desse mês. Ela vai gradativamente, depois volta para o seu início, certo? E aí, então, ela argumenta que, no caso do modelo geocêntrico, isso é comprovado, a teoria é compatível com esse resultado, mas que no caso do modelo heliocêntrico, tudo dá errado. E para isso ela mostra ela coloca aqui um desenho e ela argumenta ali, eu vou falar o argumento que ela faz. Esse aqui é o desenho que ela coloca, figura 1, posição do Sol e da Lua no céu. À esquerda ela representa o modelo heliocêntrico, que é o Sol em amarelo, sempre fixado, né? À esquerda, modelo heliocêntrico. À direita ela apresenta o modelo geocêntrico, que é a Terra em verde, sempre fixada. E ela apresenta ali 3 linhas que seriam 3 tempos diferentes, certo? Então por isso que à esquerda sempre o Sol amarelo está na mesma posição, e na direita, nessas 3 linhas, a Terra em verde está na mesma posição, modelo heliocêntrico e geocêntrico. E aí ela mostra isso, observe primeiro a coluna à direita, que seria o modelo geocêntrico, né? Que ali a Terra está parada, a Lua e o Sol vão se movendo, e observe que o ângulo ele vai variando lentamente, o ângulo entre essas 2 linhas, entre a Terra e a Lua e a Terra e a Lua e a Terra e o Sol, ele vai variando gradativamente, que é o que se observa experimentalmente. No entanto, afirma ela que no modelo heliocêntrico isso não funciona, e para isso ela apresenta a figura da esquerda, a coluna da esquerda, né, o primeiro caso ali na figura, né, esse aqui, primeiro caso da figura, que em 3 tempos diferentes, de novo, ela começa ali na situação de eclipse, que seria o Sol, a Lua e a Terra alinhados, né? Aí nessa situação agora, modelo heliocêntrico, a Terra não está mais fixa, a Terra não é fixa, o Sol é fixo e a Terra se move, a Terra não está mais fixa, né? No caso heliocêntrico, e a Lua também não está fixa, a Lua também orbita, certo? E aí ela mostra então que observe que do tempo igual a 0 para o tempo igual a 2 na figura, há uma mudança violenta de ângulo, né? Nesse ângulozinho aqui que é desenhado. Enquanto que do tempo igual a 2 para o tempo igual a 3, esse ângulo quase não se altera. E ela diz então isso não é compatível porque o que a gente observa experimentalmente é uma mudança gradativa desse ângulo ao longo do mês lunar. No entanto, observe o modelo que ela coloca aqui. Nós temos a Terra orbitando em torno do Sol e a Lua orbitando em torno do Sol também. Ou seja, ela coloca o modelo heliocêntrico no sentido de que o Sol está fixado no centro do universo. No entanto, esse não é o modelo heliocêntrico da ciência moderna, porque no modelo heliocêntrico o Sol está fixado, a Terra orbita em torno do Sol e a Lua orbita em torno da Terra. Quer dizer que se eu tenho a Terra aqui orbitando em torno do Sol, eu tenho a Lua orbitando em torno da Terra, certo? Eu vou me afastar um pouco aqui só para eu ter mais espaço para mostrar isso. Eu teria a Terra orbitando em torno do Sol e a Lua orbitando em torno da Terra, então a Lua iria fazendo esse movimento aqui. Se eu tirasse essa Terra aqui só para você ver só a Lua faz esse movimento aqui em torno do Sol. Então você observa que nesse movimento meio de uma mola aqui, né? A Lua vai orbitando globalmente em torno do Sol, porque ela fica sempre junto à Terra. Ela orbita em torno da Terra ao mesmo tempo. Quer dizer que a órbita da Lua em torno do Sol deveria ser uma coisa assim, e não algo retilíneo,
em torno do Sol. O que ela desenha aqui seria que a Lua orbita em torno do Sol e ela vai embora da Terra. Em algum momento a Lua está lá do outro lado da órbita da Terra, certo? E aí a Lua estaria tão longe ali que a gente nem veria ela segundo o heliocentrismo. Ou seja, o que a autora faz nessa argumentação aqui é desenhar um espantalho, nas palavras que o professor Olavo tipicamente usa. É bater em um espantalho. Ela não bate o modelo heliocêntrico da ciência moderna. Isso coloca de novo apenas duas hipóteses possíveis. Ou falta de competência da autora, ela não conhece nem mesmo o mínimo do modelo heliocêntrico para argumentar sobre ele. Ou, 2, desonestidade por parte da autora. Nesse caso, não tem como eu considerar o argumento dela como tendo o mínimo de veracidade. Em qualquer caso, eu acho que esse primeiro exemplo de argumento que ela apresenta para mostrar o quão fortes seriam então os argumentos dela para negar o heliocentrismo, mostram que ela desconhece completamente o heliocentrismo, a ponto de afirmar que a Lua, segundo essa figura da esquerda, não orbita em torno da Terra, que não é o modelo do heliocentrismo, né, da ciência moderna. Então, ela desconhece o mínimo sobre o heliocentrismo ou está sendo extremamente desonesta apenas a fim de conseguir negar o heliocentrismo, que é o que ela quer para suas conclusões, certo? Então, não há aqui, de fato, o mínimo de credibilidade nessa argumentação. De novo, eu não vou falar sobre todos os outros argumentos que ela apresenta, só para a gente não ficar 1 hora, 2 horas aqui nesse vídeo. Esse é o último argumento que eu quero comentar. Enfim, isso mostra a fraqueza da argumentação da autora e me espanta muito, então, com essa argumentação tão fraca, o professor Afonso dizer que isso sim é uma mulher muito mais corajosa que vários homenzinhos por aí, que ele coloca a mão no fogo pelo trabalho que ela fez, é um trabalho muito cuidadoso. Bem, se o professor Afonso, creio eu, tivesse visto a primeira argumentação dela ou algumas das referências que ela coloca, eu acabei de apresentar argumentos muito concretos, bastante inegáveis, de que a argumentação dela é falha, é muito ruim, não tem o mínimo de substância nessa argumentação que ela faz, certo? O professor Afonso colocar a mão no fogo por ela de novo, para mim é um sinal claro de tolerância seletiva. Estou colocando a mão no fogo por ela simplesmente porque ela defende o modelo que eu defendo de Terra plana, não porque os argumentos que ela apresenta possuem alguma substância, porque os argumentos dela que ela apresenta são fortes, são bons, certo? E esse exemplo dessa autora aqui coloca um ponto muito importante sobre o que o Afonso colocou aqui, que ele fala, bem, veja só esse artigo de exemplo. Se esse aqui é o artigo que o professor Afonso dá como exemplo para sustentar a sua tese, um artigo tão fraco, um artigo que não tem um mínimo de base científica, de fato, e comete erros extremamente simples sobre a forma mais geral do modelo heliocêntrico, né, quando ela argumenta um modelo heliocêntrico no qual a Lua não orbita em torno da Terra. Então ela nega o modelo heliocêntrico da forma mais fundamental possível. Esse é o tipo de artigo científico que vai dar base para o modelo da Terra plana, segundo o professor Afonso. Se esse é o tipo de artigo, o modelo da Terra plana de fato é um modelo ridiculamente fraco e a gente não pode levar ele em conta. Eu espero que o professor Afonso tenha argumentação melhor para sustentar isso. Infelizmente, com relação ao desafio exato do Conde, né, que o Conde Lopé propõe, que é que o professor Afonso mostre um artigo dele, que ele publicou para a comunidade acadêmica, para discutir com a comunidade acadêmica o modelo Terra plana dele, a única resposta que o professor Afonso dá é: existe toda uma física por trás disso que eu estou falando, mas eu não vou dizer qual é. Eu não vou dar a munição para o pessoal poder discutir só depois que eu tiver tudo pronto. Quer dizer, se você tem a ideia, você não vai publicar a parte que já está pronta da sua ideia para que a gente possa começar a discutir, porque vai que há algum detalhe problemático na sua ideia. Você tem certeza absoluta que sozinho você consegue solucionar tudo isso? Tipicamente é para isso que serve a comunidade científica. Assim, eu publico uma parte do meu resultado e a gente já discute. Talvez eu tenha que corrigir essa primeira parte antes de eu seguir em frente e gastar anos com uma coisa que talvez no começo tinha algum probleminha e eu posso perder anos à toa se eu não permitir que essa discussão ocorra desde o começo. Então a atitude do professor Afonso de dizer: eu tenho toda uma proposta científica para isso, existe toda uma física por trás, mas eu não vou divulgar qual é essa física, me parece um tanto desonesta e um tanto anticientífica, ao contrário do que o professor Afonso propõe. Novamente, o artigo que ele coloca para justificar a Terra plana é muito fraco, dei aqui todos os argumentos, e se esse é o tipo de argumentação que sustenta a tese da Terra plana, bem,
Essa argumentação está realmente muito ruim, não se sustenta, infelizmente. Então, não tem nenhuma revolução acontecendo no mesmo exemplo do caso do CERN, que foi tão divulgado, colocado pela autora, mas o próprio pessoal do CERN, depois de muito trabalho, percebeu que se tratava de um erro experimental, se tratava de um erro nas suas análises, um erro na coleta de dados, certo? Então, bem, não há nenhuma sustentação no caso da Terra plana, pelo menos nisso tudo que o professor Afonso apresentou aqui, certo? Era basicamente esse o comentário que eu queria fazer, os contra-argumentos que eu queria apresentar sobre o vídeo do professor Afonso. Se você tiver alguma dúvida sobre os meus comentários, ou se você não concordar com alguma parte dos meus comentários, eu peço que você deixe aqui nos comentários com relação a isso. Se tiver alguma outra coisa que você queira que eu comente mais detalhes, por favor, de novo, deixe nos comentários. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o like, se inscreva no canal. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima.